Para você que está a primeira vez aqui no meu canal, eu me chamo Cleiton Luiz, certo? Esse é o canal Criptocrente. Hoje eu vou começar uma série. Vamos começar uma série. A série hoje é a introdução, né? É uma jornada bíblica. E aí a gente vai falar sobre alguns assuntos sobre a Bíblia, né? A partir de hoje você vai entender o que é que a gente vai abordar e o que é que vai ser tratado nessa jornada. Antes de tudo, já peço para que você deixe seu like, né, para não esquecer, e inscreva-se no canal para você continuar comigo nessa jornada que começa hoje. Uma jornada que pretende não só te trazer informação, mas te deixar mais capacitado, né, mais informado de algumas verdades, que inclusive hoje vamos falar sobre algumas verdades difíceis de ser engolidas, né? Então é isso, vamos começar com a vinheta, beleza? Show de bola, vamos começar, pessoal, vamos começar. Hoje é dia 28 de 6 de 2001, essa é a primeira live do canal, Criptocrente, né? Meu nome é Cleiton Luiz, mais uma vez, estou me apresentando aqui para quem não me conhece, e seja muito bem-vindo ao meu canal, certo? Se você quer saber de algumas informações, algumas curiosidades que você não sabe, não encontra em lugar nenhum, então chega aqui junto, né? Vamos fazer desse canal um canal de informações relevantes, né? Que tragam mais motivação para você e mais informação de relevância, porque na internet a gente tem muita informação que não é tão relevante para a nossa vida, que não faz muita diferença. Mas eu quero fazer diferença na minha vida, principalmente, e na sua vida também. Tá ok? Hoje é dia 28 de junho de 2021, estamos ao vivo, né? Ao vivo, a primeira live do canal, às 14h37. Beleza? Então vamos lá para o que interessa. E o que interessa é o assunto que vamos tratar hoje. O assunto que vamos tratar hoje é de onde veio a Bíblia. Veio do céu? Quem escreveu? Como montaram os textos? Isso é importante porque nós temos essas dúvidas desde que nascemos, desde que lemos a Bíblia, né? E pelo menos eu já fui atrás dessas informações com pastores, com pessoas religiosas, com estudiosos, e as respostas que me deram não foi satisfatória para cobrir a lacuna que eu tinha dessas informações sobre a Bíblia, né? Então, só que é o seguinte, para a gente saber, né, entender sobre esses assuntos, existem algumas verdades que são difíceis de ser digeridas, de ser engolidas, e que às vezes vai de confronto com as nossas crenças, com a nossa fé. E aí está o ponto-chave, né? Você está disposto a entrar nessa seara? Você está disposto a confrontar aquilo que você acha que acredita, aquilo que você acha que é verdade? Porque se você estiver disposto, eu convido você a prosseguir nesse vídeo. Mas se você não estiver disposto a isso, então sinta-se à vontade para sair do canal e sair do vídeo. Porque é fato que pelo menos 3 ou 4 verdades difíceis de ser engolida, eu vou falar aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos para o que interessa, né? Antes de qualquer coisa, precisamos deixar bem claro que existem muitas religiões no mundo. O cristianismo é mais uma que Deus nunca declarou ser do cristianismo. Deus nunca declarou ser religioso, certo? Essas religiões, ao meu ver, são coisas do homem, não vem do céu. É de baixo para cima, não é de cima para baixo. Eu quero deixar bem claro que eu quero deixar o benefício da dúvida, certo? Qual é esse benefício da dúvida? De que
de que você, eu, todos nós podemos sim estar errado em relação ao Criador. É preciso ser muito humilde para admitir que está errado, principalmente se tratando de quê? De fé. Né? Porque fé é uma coisa que já diz assim, meio que inabalável. Né? Então, eu não quero nem discutir muito fé, porque fé é uma coisa individual de cada um. Né? Eu quero discutir mais fatos e verdades que são coisas que independem de fé, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma flauta. Pronto, do nada eu tenho uma flauta aqui. Uma flauta, beleza? Essa flauta, ela é flauta independente da fé que você tenha, certo? Ela vai ser flauta, porque é uma flauta. Mas eu certeza, eu tenho fé que isso não é uma flauta. Isso aí que você tem na sua mão é um ônibus. Não tem. Se você disser isso, eu não tenho que discutir com você. Mas que isso é flauta, é uma flauta. E muita gente sabe que isso é uma flauta. Certo? Então isso aqui é um fato, que ela é flauta. Não é uma fé que eu tenho que ela é flauta. Não, isso aqui é um fato. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, para a gente entrar na introdução. Então vamos lá. Então eu preciso muitas vezes de humildade para aceitar isso, né? Porque para aprender tudo nessa vida a gente tem que ser humilde. Se eu não sou humilde, eu acho que eu sei de tudo, eu acho eu acho que ninguém precisa me ensinar e que eu não preciso aprender de ninguém. Então primeiramente você não vai aprender nada, certo? Porque para aprender você precisa ter a humildade de dizer que realmente você não sabe daquele assunto. Tá certo? Essa é a primeira questão. Então vamos para a introdução. Para a introdução, né? Introdução que eu fiz aqui. É tanta coisa que eu fiz um roteiro, eu fiz um texto para essa live. Beleza? Mas é o seguinte, a Bíblia é um livro difícil, né? Porque é antigo e foi escrito por orientais. Os antepassados já tinham uma visão de mundo totalmente diferente da que temos hoje. Imagina sendo orientais, onde convive com um mundo totalmente diferente de nós ocidentais. Vamos lá, vamos ver as diferenças entre oriental e ocidental. As diferenças, uma das, né? São muitas. Então, o oriental ele trabalha mais o lado intuitivo, né? Valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião. Isso aqui não é que seja é uma característica do povo oriental, certo? Falando assim no grosso, certo? Claro que tem exceções, mas a cultura daquele povo é isso. Mais uma vez, a cultura do oriental é trabalhar mais o seu lado intuitivo, valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião. Tanto é que em países orientais você vê que o domínio do povo é feito pela religião. Você vê que muitos estados, né, são regidos não por leis humanas, não, mas em primeiro lugar está aquilo que Deus, Alá, seja lá quem for, né, fala, e aí é regra, né, é baseado na religião. Já no mundo ocidental a gente vê pouco isso, né? Alguns casos a gente vê como a Itália que tem o Santo Padre, né? Não é nem a Itália, é o Vaticano, que é um estado à parte. Mas mesmo assim, a gente ainda vê muita diferença entre a parte governamental oriental da ocidental, sabe? Isso falando um todo, né? Beleza? Enquanto o ocidental, qual é a diferença do ocidental? O ocidental, ele tem uma mente mais racional. Ele preza pelo mundo exterior, certo?
e tem uma mentalidade mais o quê? Mais científica. Beleza? O oriental, ele é mais intuitivo, valoriza o universo interior. Ele é de dentro para fora. E dá muita importância para a religião. O ocidental não. O ocidental é diferente. O ocidental tem uma mente mais racional, uma mente mais na terra. Beleza? Ele preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica. É científico? Tamo junto. Não é científico? Então não vou levar muito a sério. Então essa questão de fé já é diferencial. Mas isso são apenas duas diferenças, algumas diferenças que eu falei para vocês. A próxima diferença tem uma diferença principal, né? Entre os orientais e os ocidentais, se chama família. Porque para a cultura, por exemplo, a cultura asiática, a família é a coisa mais importante. Eles tendem a ter mais filhos que os ocidentais, né? Esses aqui são fatos, são coisas que acontecem. Eles tendem a viver juntos. Como assim viver juntos? O avô ou a avó vivem na mesma casa com os filhos ou a filha e com os netos. E na Ásia é raro ouvir falar de algum centro ou casa especial para idosos. Se olharmos em torno do nosso ciclo de amigos, certamente iremos achar que as coisas são bem mais diferentes, né? A gente, aqui no Brasil, é muito fácil você achar asilo, casa de idosos, e as pessoas deixarem os anciãos lá, né? As pessoas mais velhas. Isso não é difícil de acontecer. Até mesmo os próprios velhos vão para essas casas, né? Às vezes ele nem espera que a família leve, ele diz, não, eu quero ir. Aqui no Ocidente, já no Oriente, já é mais difícil acontecer isso. Entendeu? Tem alguns países que não acontecem isso, de fato, né? São bem diferentes. Costumam se afastar de casa para estudar. E muito possivelmente, em seguida, fazer as próprias vidas em uma nova cidade. Isso nós, os ocidentais. Com as pressões de criar os próprios filhos e cumprir as suas próprias carreiras. Visitam a mãe e pai cada vez menos, a cada ano. Não é incomum para um homem visitar seus pais idosos apenas uma vez por ano, para nós ocidentais. Já para uma família asiática, essa atitude é repugnante. É impensável. É uma pessoa ruim para eles fazem isso, né? Esses são apenas alguns exemplos dentre tantas outras diferenças culturais e sociais entre o Ocidente e o Oriente. Bebam água, é muito importante. Também vale salientar que mesmo sendo povos orientais, ainda assim existe aquela questão de modernidade e globalismo, que de fato impera hoje em dia e que no tempo da Bíblia era diferente, certo? Entenda que eu não estou julgando, como eu falei, não estou julgando se é certo, se é errado, beleza? Não estou entrando nesse assunto. Eu estou apenas atestando diferença entre os povos e gerações também. E precisamos admitir que existem. Se é certo ou errado, isso é outra questão. Eu só estou atestando isso, beleza? Ler a Bíblia, já carregado de suas certezas e convicções, é como um juiz. Um juiz que faz o seu julgamento baseado nas suas vontades, desconsiderando totalmente qualquer prova ou circunstância. Quando lemos a Bíblia, quando lemos, interpretamos os fatos bíblicos, usando a visão de mundo atual, acontece o quê? Acontece alguns absurdos, né? Como a gente vê por aí, que é absurdo de feijões mágicos, né? Ou então, eu vou mostrar aqui a vocês um pastor que ele peida na cara dos fiéis para abençoá-los. Quando eu vi isso, eu disse, rapaz, isso deve ser uma pegadinha, isso não deve ser verdade. Isso não deve ser verdade. Isso aí não é verdade, isso é
é uma coisa aleatória, uma coisa que inventaram para chamar a atenção, mas não, é verdade. Vou mostrar para vocês a matéria. Vou ler para vocês aqui e mostrar essa questão. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês a matéria. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo, não sei se está aparecendo. Acho que não está aparecendo. Deixa eu abrir aqui. Estou. Então, sumi aqui e ele não apareceu. Aqui. Beleza, apareceu aí agora, não foi? Vamos lá. Vou ler para vocês. O pastor evangélico solta pum na cara dos fiéis e diz que é para quê? Para curá-los. É para curá-los. Um frequentador que visitava a igreja queixou-se. Quando vamos à igreja porque precisamos de oração e não para peidar, né? Aí você vê aqui, ó, o pastor é esse abençoado aqui, esse de paletó amarelo, e você vê aqui no close ele sentando na cabeça do fiel, esperando soltar flatulências para abençoados, né? A gente vê a matéria aqui, vou ler um pouco da matéria para vocês verem. Um pastor sul-africano, né, supostamente peida na cara das pessoas como um processo de cura para curar todos os problemas espirituais e físicos. O pastor Christopher Penelope, desse ministério aqui, né, tá lá da África do Sul, criou um grande alvoroço online por seu método um pouco ortodoxo de curar pessoas depois de uma foto dele sentado na cabeça das pessoas, aparentemente peidando, viralizou nas redes sociais. Um frequentador que visitava a igreja, né, a gente já leu isso aqui, que ele disse que a gente vai para a igreja orar e não é para soltar pum, né? No entanto, o pastor Penélope defendeu seus métodos, insistindo que ela está simplesmente demonstrando o poder de Deus, né? Tudo começou com o Mestre Jesus, quando ele pisou em Pedro. É a demonstração do poder de Deus, assim como Deus fez Adão dormir profundamente. É algo semelhante. Deus fez qualquer coisa com o corpo de Adão, enquanto ele estava na terra em um sonho. Não senti nada. A Bíblia não diz nada sobre Adão dizendo: Deus, você está me machucando, disse o pastor. A revista sul-africana Tambor. Segundo o pastor, peidar perto das narinas das pessoas, meu Deus, é importante para que o poder de cura entre no corpo para fazer seu trabalho. Meu Deus. Aí ele disse, quando eles acordarem de um sono profundo, eles dirão que não sentiram nada. Isso está apenas mostrando o poder de Deus, e aqueles que precisavam de cura são curados mais tarde, e outros podem se manifestar nesse momento. Lembre-se de quando as pessoas tentavam turvar sua imagem. É quando ele mostra sua glória. Enquanto as almas são ganhas para o reino, aquele que está sentado no trono ri de seus inimigos. Meu Deus. Né? E aí ele completa aqui, ó. Surpreendentemente, muitas pessoas esperaram até 2 meses para conhecê-los e peidar. Alguns até recolhem seus peidos em recipientes. Imagina. Quero passar 2 meses numa fila, amigo. Tem fila para isso. No entanto, todos os pastores não concordam com o método de curar do pastor Penélope, né? É isso, cara. É isso. O pastor Penélope reagiu a críticas e disse
Eu não peido nas pessoas, eu curo as pessoas. Olha só. Ele aqui mais uma vez, sentado na cabeça de um fiel. E fazendo um showzinho dele, né? É isso, é isso. Você não sabia que existia isso? Existe. Aí você diz, ah, não, é só... Deixa eu voltar aqui. Ah, não, é só na África do Sul isso. Ah, isso é um caso isolado e tal. Não, amigo, não. Temos casos todos os dias disso. E não é um caso isolado, não. É um caso de má interpretação da Bíblia. É usar a Bíblia a seu intuito particular. É ler e interpretar já com suas convicções. E isso não é difícil de acontecer, né? Eu vou mostrar mais algumas coisas aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Como eu falei do feijãozinho mágico, né? Do feijãozinho mágico, famoso feijãozinho mágico. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Quem é que fala do feijãozinho mágico? Vocês conhecem esse carinha do chapéu? É ele mesmo. Então vou botar esse vídeo aqui para vocês verem. Mais uma coisa igual àquela. Não é diferente, é igual. Rapaz, você me deve, hein, rapaz? Porque biblicamente falando é 80% tem que ser meu, né, que eu plantava. E eu tô até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo mundo. Eita, eu dei um play, mas não tá saindo som pra vocês, calma. Imagem, A primeira live tem seus erros mesmo, tô me acostumando aqui, beleza? Mas do início ele disse que até a pessoa tá devendo, ele tá vendendo esses feijãozinhos, mas a pessoa tá devendo a ele. Então vamos lá. Eu vou desligar meu microfone aqui e dar o play. Rapaz, você me deve, hein, rapaz? Porque biblicamente falando é 80% tem que ser meu, né, que eu plantava. E eu tô até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagem, o internauta vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus, estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, né? Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, né? na Bandeirantes, na Record, na SBT, na Rede TV, né? Para mostrar ao povo o poder de Deus, não é verdade? A grandeza de Deus, se é que eles estão interessados nisso, né? Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta essa semente, está escrito, é semente setu uma bênção o nome. Semente setu uma bênção. Isso aqui não é brincadeira não, você vai semear essa semente, ela vai nascer, e na planta que nascer vai estar escrito setu uma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Tudo setu uma bênção, né? Tudo escrito setu uma bênção. Mais uma para cada um. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de R$1.000 por cada um deles. Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. A semente de acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear 1.000, não é verdade? E outros 500, enfim, até mais, quem quiser.
O nome do propósito é Semente, ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Aliás, essa marca, ser tu uma bênção, é extraordinária, né? Já começa pela a toalhinha, né? Que é tanto milagre. Essa marca é impressionante. E a pessoa vai mandar o comprovante. Aonde ela ligar, ela manda o comprovante. Aonde você ligar, na central que você ligar, você manda o comprovante de depósito. Ou no Rio, onde quer que seja. Ou em São Paulo, em Minas. Ou em Brasília, né? Você manda o comprovante do depósito, da oferta de 1.000 que você vai fazer, ou de 500. É muito importante, tá bom? Vamos orar então? Mas deixa eu voltar aqui minha imagem. Esse é... Vamos lá. Vou ter que dar o nome direto aqui, né? Vou tirar o nome. Todo mundo já sabe o nome. Então, esse é um... Deixa eu pegar o microfone aqui também. Então aí, esses dois casos que eu mostrei, não tem diferença de um para outro, né? Todos dois pegaram a Bíblia e leram, e pegaram alguma passagem isolada e já tinham aquela concepção de fazer aquilo, né? Principalmente os dois casos envolvem também dinheiro, então já tinham isso em mente e aí pegaram só o versículo e disse, Jesus fez isso. Sei lá, ele falou de uma passagem de Pedro, que Jesus pisa em Pedro, que eu não sei onde é que está escrito isso, mas Jesus cuspiu, vamos dizer, cuspiu numa lama e passou a lama no rosto, nos olhos de um cego. Aí por isso eu estou fazendo isso. Quer dizer, legitimiza o que ele está querendo fazer. Mesma coisa desse outro do feijão. Porque está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia que tem o feijão do... Não sei, tem alguém plantando e colhendo, né? E tem essa passagem, ser tu uma bênção, ele fez uma costura entre um e outro e disse, não, beleza, agora eu vou vender um feijão que tem o nome, né? Ser tu uma bênção. E esse feijão vai lhe abençoar porque está escrito na Bíblia, entendeu? Então, assim, são dois casos bem parecidos, bem icônicos. Dá para você entender o que é uma má interpretação da Bíblia, né? Infelizmente, se você faz parte dessa igreja, você segue esse pastor, eu não vou parar de falar por causa disso. Mas é uma má interpretação da Bíblia e você que acredita nele, você está fazendo o quê? Você só não leu a Bíblia, entendeu? Você tem preguiça de ler a Bíblia, de procurar saber direito, infelizmente. Isso é a maioria das pessoas tem isso. E aí fica fácil de enganar, fica bem fácil de enganar, né? Fica bem facinho, não fica difícil. Mas eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Não são poucos, não são poucos, são muitos. Muitos que fazem isso, né? Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui alguns e vou deixar o último lá para o final do vídeo. Então, se você tiver tempo, ou então se não tiver, depois você volta aqui e vê, porque no final tem um vídeo também bem interessante. Eu acho mais interessante sobre isso, né? Então, deixa eu colocar aqui novamente para vocês verem. Esse cara aqui é impressionante. Esse vídeo foi recente, né? Deu um burburinho, muita gente falou sobre isso e eu gostaria que você visse sobre isso aqui, né? Estamos vivendo dias que pedem o espírito de entendimento. Nós temos falado sobre o espírito de entendimento. E o espírito de entendimento nos faz entender que estes dias que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos deste milagre da multiplicação. Dias em que pessoas estão desempregadas, estão com as portas fechadas dos seus trabalhos, dependendo de uma cesta básica, dependendo de um auxílio emergencial, e não sabem o que vai acontecer. E o pior, não há fim em vista. Não há fim em vista desta pandemia. Então, o espírito da fé, o espírito do entendimento nos traz esse entendimento. É momento de apelar para a fé. Nós vamos pedir a sua oferta agora e você vai fazer um desafio. Um desafio. Eu vou orar diante deste cesto. Eu vou colocar a Bíblia aqui dentro deste cesto. Esta palavra que fala que o povo todo comeu, sobrou
todos foram fartos, não houve falta de nada. Para que isso venha acontecer na sua vida, pandemia ou não, que você venha ter o que você precisa e venha sobrar. Você vai apresentar o seu pão e peixe no altar, no cesto do altar. Quando nós estivermos orando aqui, você vai apontar o seu celular, que você vai usar para fazer a sua doação. Você vai apontar o seu celular para esse cesto. E esta semana, este cesto vai ficar aqui no altar. E as portas abertas para você que quiser fazer uma prova com Deus, um desafio com Deus. Você vai sair da sua casa, vai passar no altar e colocar o seu pão e peixe aqui dentro. O pão e peixe nas mãos do Senhor Jesus foram multiplicados. O que você quer? Você quer uma cesta básica ou você quer o pão e peixe do cesto que você deu na mão do Senhor Jesus? O que você quer? Um auxílio emergencial ou um auxílio providencial do alto? O que você quer? O altar está aqui para decidir essa situação. Então, o altar está aí para decidir a situação, não é isso? É isto mesmo. É mais uma, mas é a mesma coisa, não tem diferença, né? Pegou a passagem da Bíblia que Jesus pegou vários cestos com pães e peixes e aí multiplicou a comida. Então você tem que botar o quê? Você já está passando necessidade, você tem que botar seu auxílio emergencial, porque eles não recebem, eles não estão recebendo, eles não precisam. Então você está recebendo seu auxílio emergencial de R$100 e poucos, seu Bolsa Família, você tem que botar no cesto. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, não é uma coisa, não é mentira. Não é mentira, está escrito na Bíblia, está aqui. Eu abro e leio. Jesus, beleza? Jesus pegou 7 pães, não, enfim, pegou uns peixes, 8 pães e 3 peixinhos, enfim. Que seja, ele pegou, colocou num cesto, e aí multiplicou e ainda sobrou. Então não está escrito? Está escrito. Está aqui. Não é mentira, não. É verdade. E quem tá falando? Está aqui na Bíblia. Está aqui, ó. Escrito. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui. Então você tem que pegar seu dinheiro e botar no meu cesto. Porque você botando aqui, você tem autoridade de falar com Jesus e dizer a ele para multiplicar igual ele fez. Por quê? Porque você tem fé. E porque está escrito aqui. Está entendendo como é a situação das interpretações? Você está entendendo como você precisa saber interpretar a Bíblia? Porque qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa, amigo. Eu posso falar qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa e dizer que está escrito, porque está escrito. Muita coisa está escrito. Está entendendo? Muitas coisas estão escritas. E aí é isso aí. Não está escrito é que a gente se lasca. Entendeu? Não está escrito é que a gente se lasca. Infelizmente, a verdade é essa. Nós vamos lá para mais um. Né? Eu gostaria de... Nem gostaria de falar muito desse rapaz aqui, desse cara. Mas é importante, certo? É importante até porque tem um livro na Bíblia que chama-se Apocalipse. E se na Bíblia, nos evangelhos, você já vê pessoas falando dessas atrocidades, nos evangelhos, que tudo claro, que tudo lá Jesus está falando com você claramente ali. E são acontecimentos históricos, são acontecimentos que realmente aconteceram, com pessoas, com coisas materiais como um cesto, como um peixe, pão, vinho, né? São coisas que não são alegorias nem fictícias, nem coisas assim que você precise interpretar. As pessoas fazem isso. Imagine com o Apocalipse. Né? Apocalipse é um livro em que ele é todo repleto de alegorias e de figuras de linguagens, certo? E de profecias e de coisas que você precisa interpretar. Então se a pessoa não interpreta nem a pessoa nem interpreta o evangelho direito, que é a interpretação de texto, é interpretação de texto, ou seja, é alfabetização básica, é você ler e entender, e as pessoas não fazem isso. Imagine entender uma coisa que já é para você decifrar, sabe? É meio complicado. Então por isso não é a primeira e nem a última vez. Não é a primeira nem a última vez. Nem foi a primeira
eu esqueci o nome eu esqueci o nome do pastor, do líder espiritual que aconteceu isso, mas que ele marcou quem souber, deixa aí nos comentários. Que aí porque realmente me deu um branco agora, mas ele marcou a volta de Jesus e Jesus não voltou, certo? E o que aconteceu? Depois disso as pessoas se mataram, morreu muita gente. Então, não é a primeira vez que vão marcar a vinda de Jesus, não será a última, e não foi a primeira vez, enfim, o que acontece até hoje é uma coisa corriqueira, porque Apocalipse é o último livro em que você precisa ler da Bíblia. O último, sabe? É irrelevante. Se você ler a Bíblia toda e não ler Apocalipse, na minha opinião, né? Você tá show de bola, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Agora, se você ler primeiro Apocalipse, aí você vai confundir tudo. Você vai confundir. Você não vai entender mais nada. Aí você vai começar a ler e vai ser todo confuso. Compreende? Então, parece que a internet não está muito boa. Está meio travando, mas vamos lá. Se qualquer coisa eu faço a live. Na primeira, vamos lá. Com fé em Jesus vai dar certo. Então tem um cara aqui que marcou, esse cara aqui, ó, ele marcou a volta de Jesus para 2070, certo? Aqui ele tinha marcado para 2070. Ele tem uma igreja, ele tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, né? Na comunidade lá, e as pessoas seguem esse cara. Só que esse cara não faz a mesma coisa. É por isso que eu digo, você diz, é só pessoas famosas, é só esses pastorzão que ganham muito dinheiro. Não, esse cara aqui não tem muito dinheiro, né? E aí se meteram em brigas, o pessoal se meteram em brigas, a fé, o cara realmente morre pela fé, mas se meteram em brigas, né? E aí pichavam as ruas 2070. Isso já era, faz o que? Esse vídeo aqui é 3 anos atrás, né? E a igreja é pequena, o ministério é pequeno, entendeu? Você tem esse cara, mas ele faz as mesmas coisas que os outros, entendeu? Então, só que qual o problema? Era em 2070, mas agora já não é mais. Agora ele já marcou, deixa eu ver se está saindo som. Tá. Agora ele já marcou a volta de Jesus para 2000, acho que é 2025, 2000, sei lá, perto, bem próximo, entendeu? Então é uma coisa que fica voltando, que fica indo e não é certa. E assim, é o que eu falo, é a má interpretação. É aquela má interpretação. Você lê a Bíblia e interpreta do jeito que você quiser. Você pode fazer isso. Eu posso, qualquer um pode, entendeu? E não será o primeiro e nem será o último. Não é o primeiro e nem será o último, sabe? Isso é a verdade. Então, vou voltar aqui para mim. Pronto. Então vamos continuar nosso assunto. Vocês entenderam que a má interpretação e não ocorre só na igreja, certo? Não ocorre só na igreja, não. Você pode ler na sua casa e interpretar errado, sabe? Não vou para a igreja porque lá estão ganhando dinheiro, porque lá estão fazendo má interpretação. Não. Você lê a Bíblia, você tem sua convicção, sei lá. Eu vou ler aqui uma coisa meio aleatória na Bíblia, né? Aqui, ó, Jeremias 1, né? A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Aí eu respondi, uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse, você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda vara, ou que toda palavra que eu falar para você se cumpra. Pronto, acabou-se. Eu sou o escolhido de Deus, porque Jeremias era, e está escrito aqui em Jeremias 1, que toda palavra que sair da boca, sai da minha boca, Deus vai fazer cumprir. Pronto, morra, entendeu? Sei lá, seja amaldiçoado, entendeu? Enfim, toda palavra que eu falar vai ser
Deus vai cumprir. Não é assim, cara, não é. E esse cara que eu te mostrei por último, ele é assim, certo? Ele é assim. Ele acha que é especial do que todo mundo. Então, o bonde dos especiais. São especialistas. Eu sou muito especial. Deus está olhando para mim. E o que eu falo se cumpre, sabe? Ele fala que a pandemia foi a oração dele e ele orou. Vai a níveis inimagináveis. Ele orou e Deus mandou a pandemia para o mundo. Por quê? Porque ele é escolhido, porque ele é especial, entendeu? Ai, ai. Eu vou continuar aqui nossa leitura. Vamos lá. Onde é que a gente estava? Estava nas notícias, né? Eu mostrei. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com quem você vai se relacionar. Cuidado. Até comigo aqui. Eu estou aqui. Olhe o que eu falo, certo? E veja direitinho. Analise. Pegue sua Bíblia. Analise em casa. E não acredite em tudo que eu falo. Entendeu? Eu até peço para que vocês que estão comigo façam parte do nosso grupo, né, se inscrevam no canal, comentem. Futuramente eu vou fazer um grupo de WhatsApp, eu acho, algum grupo assim para a gente se reunir e trocar ideia, porque é isso que eu quero fazer aqui. Então eu quero fazer aqui, o que é que eu quero fazer aqui? É um evangelho descentralizado, certo? É que a gente possa pregar a palavra e anunciar o evangelho verdadeiro que está em meio a esse evangelho falso e mentiroso, como Jesus diz ali na palavra dos semeadores, o joio e o meu trigo, e a gente possa declarar o joio pela misericórdia do Senhor. Ou o joio não, o trigo, né? Possa fazer essa distinção, mesmo em meio ao joio a gente ser o trigo. Então, fazer esse grupo, e que eu não quero ser uma palavra só aqui, eu quero encorajar as pessoas a fazer o mesmo, ou fazer algo parecido, ou melhorar o que já tem, e que se somem uns aos outros, né? Para que a gente possa, juntos, a palavra de Deus diz que juntos temos mais força, né? Para ir mais longe, entendeu? Mas se eu tiver de estar aqui sozinho também falando, eu também vou estar aqui sozinho falando, entendeu? Mas eu encorajo você que está assistindo esse vídeo a fazer parte, a fazer de alguma forma a sua parte. Cada um sabe a parte que lhe cabe e a parte que Deus lhe chamou a fazer, certo? Os talentos, né? Que chama. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Minha bateria da câmera vai acabar, mas eu vou trocar, certo? Vamos lá. Não bastasse a Bíblia ser repleta de culturas e costumes que não temos intimidades, ela também foi escrita por muitas pessoas, às vezes até desconhecidas, em situações das mais diversas. E essa sim, agora sim, essa é a primeira verdade difícil de engolir, certo? Descobrir que gente como a gente escreveu aqueles textos de certa forma libertador. E muitos textos são sim escritos provenientes de tradições orais. Veja o livro de Provérbios. O que é um provérbio para você? Segundo o dicionário, provérbio é uma frase curta de origem popular. Por exemplo, o pior cego é aquele que não quer ver. Então esse é um exemplo de um provérbio, certo? E que ele não está escrito em lugar nenhum. Ele é de origem popular e a gente sabe disso, né, aqui no Brasil. É assim como a gente tem esse provérbio, todo país, toda cultura tem provérbios, né? Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum, mas a partir do momento que a gente escreve, ele fica lá escrito, entendeu? Então, a segunda verdade difícil de engolir, segura essa, já foi a primeira, vamos lá a segunda de encarreada, né? Com quantos anos, você, deixa aqui embaixo nos comentários, com quantos anos você descobriu que o texto mais antigo da Bíblia não se encontra em Gênesis? O texto mais antigo da Bíblia se trata do Cântico de Débora. Onde é que está o Cântico de Débora?
Está no capítulo 5 do livro de Juízes. Quem foi Débora? Você sabe quem foi Débora? Débora foi uma profetisa, sim, e foi a 4ª juíza de Israel, a 4ª. A história dela está escrita nos capítulos 4 e 5 de Juízes, certo? Então eu não vou ler aqui, mas se você quiser saber, você lê o capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, você sabe a história de Débora e sabe que aquela passagem ali é a passagem mais antiga da Bíblia. Olha que loucura, não é Gênesis, é Juízes, entendeu? É uma coisa que é meio difícil de engolir, né? Mas é fato isso. Certo? A Bíblia é como um Deus. Eu queria falar sobre a Bíblia como um Deus agora, né? Já que a gente viu tudo isso, em que as pessoas se baseiam, não é em Deus, não é no Evangelho, não é em Jesus, eles se baseiam. Todos esses vídeos que eu mostrei a vocês, eles estão se baseando aqui, ó, na Bíblia. Está escrito, é verdade, e eu vou agir assim, certo? Está escrito que tudo que eu disser vai acontecer, então se está escrito aqui, quer dizer, esse livro aqui, essa Bíblia aqui, vou dizer bem mais chance. Essa Bíblia aqui, no momento que a gente vive hoje, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, ele pode mais que Deus. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Ele está podendo mais que Deus. Muito mais. Deus olha assim, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos para frente. Por que eu digo isso? Né? Eu chamo, é quase uma religião, é uma religião paralela. Eu chamo de bibliocentrismo. Bibliocentrismo. Eu não sei nem se existe. O termo é polêmico e é quase um pecado eu falar isso aqui que eu falei agora para vocês. Quase um pecado. Tem muitas pessoas que acham que o livro da Bíblia, aqui, esse livro aqui, é a palavra de Deus. Você acha isso. Eu achei por muito tempo isso. É a palavra de Deus. Eu não sabia e eu pensava que esses capítulos, ou seja, livros, capítulos, versículos, né, cada vírgula está na original. Tem uma Bíblia original e essa original foi ditada por Deus. E Deus mandou botar capítulo e versículo, ou seja, cada letra aqui, cada palavra, a palavra de Deus purinha. Purinha. Quer dizer, santo e imaculado. Quer dizer, se eu rasgar uma página dessa aqui, mesmo que seja sem querer, eu vou para o inferno. Entendeu? Eu pensava isso. Eu acho que você também pensa isso. Né? Se você não pensa, você pode estar se enganando. Você pode dizer, não penso e tal. Mas você lá no fundo, você pensa isso, né? Deixa eu dizer aqui mais uma verdade a você. Eu não quero desfazer da Bíblia, certo? Pelo amor de Deus, acompanhe que no final você vai entender tudo, tá certo? Tem gente que acha que a Bíblia foi ditada por Deus em português, certo? Essa Bíblia aqui, a Bíblia em português, Deus falou em português, entendeu? Tem gente que acha isso. Não sei se você acha isso, mas tem gente que acha. Você teve sorte, certo? Eu vou dizer uma verdadezinha para você. Você teve sorte de nascer numa época e país onde se vende e lê a Bíblia em sua própria língua. Tá ok? Você teve sorte, certo? Porque você poderia não ter nascido no Brasil. Você poderia não ter nascido num país em que vende língua e deixa você ler a Bíblia na sua língua. Aqui no Brasil mesmo, não vou sair do Brasil não. No Brasil houve um tempo onde os padres liam a Bíblia em latim, amigo. Era em latim, tu não sabia nem ler, entendeu? Era em latim e era virado de costa para o público. Era de costa e ele lia em latim. E foda-se, você entende se você quiser. Vai estudar latim para entender, entendeu? Muitos anos foi feito isso aqui no Brasil. E essa é a terceira verdade que eu estou contando para vocês, certo? Então guarde bem isso. Anota. Pega um papel e anota. Deixa eu ler aqui a Bíblia, que até sei como é a garganta.
Bíblia não, tomar água. Apesar de estarmos começando a Bíblia pelo começo, que é o que a gente vai fazer aqui, essa minha introdução, eu preciso abrir um parêntese aqui antes de continuar. Você sabe por que está dizendo, eu não sabia disso, né? Ou está achando tudo isso que eu estou falando e ainda vou falar em estranho? É porque você não procurou saber. Porque você não teve humildade de deixar todas as suas certezas e incertezas de lado e começar a aprender do zero. Entendeu? Você vem com a sua bagagem e quer entender as coisas com a sua bagagem. Não. Em vez disso, você foi ensinado errado. E não pode admitir que não sabe de nada, a não ser o que ouviu falar. Seja de um homem, seja de um som maluco, ou até das suas próprias convicções. Pois é, essa questão de sonho é uma coisa também muito perigosa, porque quando associado à interpretação errada, aí legitimiza o que você quer. Por exemplo, o sonho ele legitima a vontade que eu tenho, certo? Ou seja, se eu sonhei que deu algum anjo me dizendo assim, você é o escolhido. Aí abro em Jeremias 1 e lá está escrito que todas as palavras que saem da minha boca, Deus vai fazer daquele jeito. Eu, uma coisa com a outra e pronto, acabou-se. Eu tive um sonho e a palavra ainda falou, entendeu? Deixa eu continuar aqui. Porque pode ser que a bateria se acabe, então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Então, aproveita esse tempo que eu estou dando essa pausa. Dá tempo ainda de você se inscrever, deixar o like aí, deixar seu comentário, o que você está achando até agora do que eu estou falando, se faz sentido para você, se não faz, se você concorda, se você não concorda, deixa teu comentário aí, né, se apresenta. E aí eu vou fazer um grupo do WhatsApp e vou deixar na descrição. Eu acho que não tem ainda, porque eu não fiz o grupo, mas assim que acabar a live, eu vou fazer esse grupo para colocar aí e vocês fazerem parte e ajudar nesse projeto, né? Porque nem sempre a minha visão é a visão certa e nem sempre a minha visão, nem sempre não, né? Eu antes de fazer essa live, eu orei, pedi para que o Espírito Santo me guiasse, porque é um trabalho meio pesado, um trabalho que você todo tempo tem que estar se policiando, né, revisando. Por isso que eu escrevi, porque eu acho que escrevendo tem como eu revisar o que eu falo, sabe? E não falar do nada, e não falar coisa da minha cabeça, e não falar coisa que não tem sentido. Porque isso corre o risco, quando a gente está falando aqui na internet, falar besteira, sabe? Falar besteira. E aí tem que assumir e ser humilde de assumir, dizer que pode estar errado e que não é daquela forma. Não tem problema, sabe? O errado é você assumir, ou você errar e continuar naquele mesmo erro, sabe? Ou então dar desculpa, não, eu não errei, foi por causa não sei o que, sabe? Fazer isso é que é errado demais, entendeu? Então vamos lá. Sinto lhe informar
e o contrário do que você pensa, certo? Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai virar, se você entender isso aqui, você vai virar a sua chave assim. Você vai ver as coisas totalmente diferentes. Não é só isso, é todas as coisas que você vai ver diferente, certo? Então eu sinto lhe informar o quê? Que o contrário do que você pensa, Jesus, Messias, Yeshua, Hamashiach, Cristo, certo? Ele, para poder ensinar a gente alguma coisa, ele primeiro aprendeu. Aí você diz, não, Jesus aprendeu porque Deus, quando ele dormia, Deus ensinava. Amigo, ele aprendeu com Maria. Maria ensinou a andar, Maria ensinou a falar, Maria ensinou que o anjo disse a ela tudo aquilo, que ele era escolhido e tudo mais. José ensinou a ele a trabalhar, certo? A ler. Até a ler ele precisou aprender. Assim como acerca da palavra do Pai, certo? A gente vê que quando tem uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, que quando Maria tinha ido para uma festa lá não sei se era dos tabernáculos, não lembro agora de cabeça, mas elas perdeu, Jesus perdeu de Maria. E a Maria ficou doida atrás dele. E aí encontrou ele conversando com os anciãos. Você acha que ele está fazendo o quê? Conversando ali. Os chefes das sinagogas, eles disseram que ele tinha uma sabedoria muito grande. Mas você acha que ele não estava ali aprendendo? Você acha que ele não estava ali discutindo algumas coisas com eles? Entendeu? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Entendeu? Você não é especial demais, que não precisa aprender nada com ninguém, sabe? E a gente ensina muitas coisas às pessoas, mas a gente também precisa aprender, entendeu? Então sai dessa bolha, cara, sai dessa bolha, não se ache o sabichão demais, entendeu? Eu falo isso pra mim também, não é diretamente só pra vocês, e eu falo pra mim, sabe? José ensinou a trabalhar e até a ler Jesus precisou aprender, assim como acerca da palavra do Pai. Olha, bota na cabeça, se Yeshua teve que aprender com seus semelhantes, porque você se acha tão capaz para não precisar de aprender com ninguém, e que Deus vai arrumar um plano sobrenatural, aquela história, Deus que lute, né? Para te ensinar individualmente, Deus que lute, porque você não vai atrás de saber de nada, você não vai atrás de pesquisar nada, entendeu? Deus que lute para me ensinar. Tu acha isso? Vai me ensinar individualmente, eu não preciso ir aprender com ninguém, não preciso aprender com nenhum pastor, aprender com nenhum livro, eu não preciso ler nada, eu só preciso ler a Bíblia. Só preciso ler a Bíblia, porque eu lendo a Bíblia, certo? Deus vai me ensinar. Tipo, eu vou aprender por osmose, né? Você não estuda não para ver? Você não estuda não para ver? Você não corra não atrás, corra não, para você ver. Você não admita que você pode estar errado. Você não admite que você pode estar errado para ver o seu fim? Eu não sei você, mas eu prefiro não pagar para ver. Essa verdade é meio difícil, né, de engolir, mas é uma verdade, cara. Isso aqui, tudo que eu tô passando para vocês nesse vídeo é o que eu não sou velho não, né, mas eu já passei por poucas e boas, por muitas coisas, e eu fui compreendendo que eu precisava assumir a realidade, sabe, ser humilde e começar do zero. Foi difícil, né? É difícil, certas vezes a gente entra numa crise existencial, né? A gente acha que se tudo que eu aprendi estava errado até agora, então tudo não tem sentido mais, sabe? Mas
Se você for humilde o bastante para começar do zero e dizer, poxa, tem outra via que eu estava no caminho errado, eu vou começar do zero, vou começar tudo de novo. Aí você começa as coisas a ter mais sentido para você, até a vida fica diferente, sabe? Eu costumo dizer que é aquela liberdade, né, que tanto se falam por aí, né? E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Entendeu? Então só quem liberta é esse processo. A verdade, ele é um processo. Todo dia, sabe? Você se humilhar, você ponderar, você dizer, poxa, será que eu estou certo? Será que realmente é isso? Sabe? Balancear e ver realmente os fatos. Entendeu? Muita coisa a gente vai começar agora nesse projeto, que é só introdução. Mas eu pretendo a cada vídeo ler um livro da Bíblia. E a gente vai, se Deus quiser, terminar a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda. Se Deus quiser. E vamos ler de uma maneira diferente, sabe? Então, eu queria falar agora sobre a composição da Bíblia, certo? Segundo o Concílio Vaticano II, a Bíblia é, por definição, o conjunto de livros que, tendo sido escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor. E como tais foram entregues à Igreja, certo? Por que eu estou falando do Concílio, do Concílio Vaticano II? Eu preciso falar do Concílio porque foi assim que a Bíblia foi compilada, certo? Em uma reunião. Essa Bíblia aqui, ó, que nós ocidentais temos em mãos hoje, foi determinada principalmente em reunião de estudiosos e religiosos. Existem muitos livros que foram adicionados e outros foram excluídos porque, através de muitos estudos e reflexão, se chegou ao consenso de que não deveriam ser canonizados, como os livros que fazem parte da sua Bíblia. E esses que fazem parte da sua Bíblia são livros canonizados, certo? Existem muitos livros que não foram adicionados, que você nunca leu e provavelmente nem sabe que existe. Sim, porque eles existem. E são chamados de apócrifos, ou deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, certo? São os livros que tem apenas na Bíblia católica. Livros que depois da Reforma Protestante decidiram que os protestantes não deveriam ter. Simples assim. O livro de Daniel, por exemplo, tem partes que tem na Bíblia evangélica e existe apenas... O livro de Daniel tem partes que não tem na Bíblia evangélica e existe apenas na Bíblia católica, certo? Assim como o livro de Macabeus, por exemplo. Tem na Bíblia... o livro de Macabeus tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia evangélica. E aí, o mais engraçado é que se cria, às vezes, rivalidade entre as Bíblias. Não, minha Bíblia é melhor do que a sua, ou a sua é melhor porque tem isso, porque tem aquilo, sabe? Isso tem muito também. Rivalidade entre Bíblias. Que os católicos acham que a deles é mais completa. E os evangélicos acham que a dos católicos... os evangélicos acham que a dos evangélicos é a mais certa, certo? Os católicos acham que a dele é mais completa e os evangélicos acham que as deles é mais certa, né? Em alguma medida demonizam os livros que foram tirados. Não é difícil ter essa rivalidade entre as versões. Não é difícil ter essa mesma rivalidade entre as versões de Bíblias. Mesmo sendo Bíblias evangélicas, entre as versões se acham rivalidades. Acham que uma é melhor que a outra é melhor que uma, enfim. Então vamos lá, vamos continuar.
Inspiração, né? A gente está falando aqui de inspiração. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos falar da inspiração, certo? O que é inspiração para você? Para mim, inspiração é algo que me motiva a fazer algo. Por exemplo, uma pessoa que compõe uma música inspirada em outra pessoa. Não quer dizer que a canção vai ser um ditado de palavras ou pronunciamento da pessoa que inspirou a música. Não. Significa que a música fala daquela pessoa, que tem a essência daquela pessoa. Ou até que contém algumas informações sobre a pessoa inspiradora, a pessoa que inspirou a música. Quer dizer isso, inspiração. Não quer dizer um pronunciamento, não quer dizer um ditado, não quer dizer um texto de viva voz, entendeu? Uma gravação. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma letra de uma música foi inspirada pela pessoa, certo? Mas não posso, por uma pessoa, certo? Uma letra de uma música, a Garota de Ipanema, foi inspirada numa galega lá que eu não lembro o nome dela. Mas ela foi inspirada a ela, mas eu não posso dizer que a letra da música é as palavras da Garota de Ipanema, entendeu? Não é. Não existe um abre aspas, agora a garota vai falar. Não. Ela é inspirada, ela fala da garota, ela tem a essência dela, ela tem várias coisas, mas ela não tem as palavras da boca dela, sabe? Ela não tem a gravação, ipsis literis, né? Isso se chama ipsis literis, não. Mas é inspirada, beleza, é inspirada. Lembra, a pessoa lembra, fala da pessoa, fala, tem a essência da pessoa, eu consigo saber como é. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela que vem, que passa, doce balanço, a caminho do mar. Eu sei onde ela está, eu sei quem é, eu sei, posso imaginar ela, entendeu? Mas não é essa gravação, entendeu? Eu não escuto o que ela estava falando lá no beiro, não sei se ela... Na verdade ela estava até calada, eu acho que estava passeando, né? Mas enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que é, né? Dessa forma, eu não posso dizer que a Bíblia foi escrita por meio de alguma, psicografia entre Deus e os escritores. Deus não fez um ditado de palavras com os escritores. Definitivamente não fez. É necessário entender exatamente o que é inspiração divina, certo? As más interpretações e absurdos como a deste pastor Peidão, né, o primeiro, podem surgir porque por uma interpretação. O primeiro pastor, o que, né, peida na cara dos fiéis, e para ele não está certo. Mas por quê? Porque uma interpretação ao pé da letra não revela o sentido mais adequado de todas as palavras. Não. Certo? Eu vou mostrar aqui um bem engraçado, que já há algum tempo passou até no Fantástico, na televisão. É um caso de um pastor que interpretou a Bíblia errada, certo? Esse caso aqui eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês enquanto eu pego mais água para mim. É questão de, acho que é 3 minutinhos. Mas vale muito a pena. Presta atenção nisso aqui, certo? Se você viu, pode me dizer aí embaixo que você viu. Se você não viu, vale muito a pena ler. Ver essa matéria. Foi a matéria até do Fantástico. Certo? Deixa eu ver aqui. Matéria do Fantástico. Muito interessante essa matéria. Deixa eu botar o som aqui. Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E
tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, Deixa pastor. eu ver. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Pronto, voltei. Deu pra ver aí? Então, cara, isso é bem clássico. Pra você ver que não precisa de você ser um grande pastor, sabe? Querer enganar. Certo, nesse caso aí, o cara foi muito. Olha só. E assim, é aquele caso. A mulher teve um sonho, né? Você viu aí, a mulher teve um sonho. Desse sonho ela foi contar pro pastor. O pastor foi, orou, leu a Bíblia, caiu nesse versículo, né? E aí onde ele fez em vez de adúltera, ele fez a adultera, né? Mas corroborou com o sonho, né? Da fiel, então. Aí, meu amigo, aí nasceu um chifrudinho, sabe? É meio complicado. Eu acho que, desculpa aí no que eu vou falar, né? Mas eu acho que se fosse o contrário, se fosse um sonho, eu sonhei com o senhor dando marcha ré, engatando a marcha ré, eu acho que ele não ia nem orar, né? Ele não ia nem ler a Bíblia para saber se era verdade ou não, né? Provavelmente, do jeito que ele parece ser uma pessoa bem masculina, né? Então provavelmente ele não iria nem pensar duas vezes. Ele diz, não, mas isso é só um sonho. Tá vendo que Deus vai mandar você fazer isso, né? Ou no caso dele engatar a marcha ré, né? Ele diz, não, isso é só um sonho. Ele, tá vendo que eu vou engatar a marcha ré? Mas não, pô, ele foi ver e foi fato consumado, entendeu? Depois que acontece isso, aí fica difícil voltar atrás, sabe? Então assim, é aquilo que eu falo, a má interpretação dos textos, né? Então é complicado demais. Se você lê, interpreta errado, sabe? Então vamos lá. Vamos continuar nossa leitura aqui, nossa introdução, né? Para não fazer interpretações absurdas e fantasiosas como feijões milagrosos ou fogueiras santas, né? Também tem essa. Devemos nos colocar na situação histórica de cada escritor de cada livro. Conhecer a sociedade em que ele viveu. Procurar entender o que aquilo significou no seu tempo. E depois de tudo isso, aí a gente pode tentar aplicar as nossas circunstâncias atuais. Certo? Isso entra naquela questão de terra plana, de sol parou, sabe? Um monte de coisa que você se inscreva no canal, esteja comigo aqui, que nós vamos tratar de todos esses assuntos, se Deus quiser, em nome de Jesus, certo? Então assim, coloquei também aqui, porque o próximo vídeo que eu pretendo fazer é sobre, eu vou começar lendo Gênesis, né? Sei que não foi o primeiro livro, né? Não é indicado começar, mas eu vou começar sim, porque eu quero, né? Então vamos lá. Quem escreveu o Pentateuco? Certo? Os livros do Pentateuco, que é chamado também de Torá, né?
Quais são eles? É o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só um minuto. Minha filha está aqui na aula online, eu estou aqui em casa e aí ela de vez em quando me pergunta alguma coisa. Me desculpe aí, mas vamos continuar. A gente está vendo no Pentateuco, né, na Torá, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Embora o texto não contenha relatos internos de quem foi o autor, certo, desses textos, a autoria foi tradicionalmente atribuída pela tradição judaico-cristã a Moisés, um profeta legislador hebraico. Esta tradição é baseada em diversas passagens da Bíblia que relatam Moisés escrevendo. Então, se a gente tem lá alguns relatos que Moisés está escrevendo, a gente pode imaginar que foi Moisés quem escreveu esses livros, né? Temos duas possibilidades de Moisés. A gente pensa assim, sim, ele escreveu, mas ele tirou da cabeça, né? Deus falou, foi o que fez ele escrever esses livros? Por exemplo, Gênesis, né? Gênesis. Moisés não estava no Gênesis, Moisés já estava depois de José, né, que é governador do Egito, depois de Abraão, muito tempo depois. Então, a gente tem duas possibilidades, certo? São possibilidades. Se Moisés escreveu Gênesis, ele provavelmente se baseou em relatos escritos ou orais mais antigos, de seus antepassados. Outra possibilidade é de que, em algumas partes de Gênesis, como a criação do mundo, foram transmitidas por revelação divina, né? Temos essa possibilidade também. Mas, de qualquer forma, o resultado foi uma história coerente e inspirada por Deus, certo? A jornada bíblica, né? Aí eu não vou afirmar nenhum fato nem outro, né? Vou deixar pra gente analisar, porque também não tem nada demais, pessoal, não tem nada demais você não saber de uma coisa. Também não tem nada demais você nunca encontrar a resposta daquilo, sabe? Porque às vezes a gente tem essa ansiedade de querer saber as coisas, mas tem coisas que a gente nunca vai saber, entendeu? Fato. Ou então a gente vai saber depois que sair dessa terra, né? Morrer, sabe? Tem isso. Então, sobre a jornada bíblica, né? Muitas pessoas, ao ler a Bíblia, ficam cheias de dúvidas, né? E até surgem perguntas sem resposta, né? Convincente. O fato é que iremos começar pelo começo. Embora não seja o primeiro livro escrito, começaremos a nossa jornada por Gênesis. Te convido a ler e refletir comigo a Bíblia de uma maneira diferente, tentando nos colocar no contexto dos personagens, de forma que a gente possa se inserir no texto como se realmente tivesse viajado no tempo, para visualizar da maneira mais aproximada possível como as pessoas que viviam e escreveram os textos entendiam as coisas ao seu redor. Não é a maneira mais confortável, né, de se ler a Bíblia, não é. Existem algumas verdades difíceis de se engolir, e se você acha que não aguenta, mais uma vez, eu te convido a parar por aqui. Mas se você quer realmente se livrar de certas crenças limitantes e começar nessa busca da verdade, te convido a me ajudar nessa caminhada, que sei que será longa, mas um pezinho atrás do outro, um passo de cada vez,
chegaremos longe. Né? Aí mais uma vez, para não perder nada, né? Isso é importante, para tudo e para não perder nada, e me acompanhar nessa jornada, se inscreva nesse canal. Tem um botãozinho vermelhinho aí de se inscrever. E no Instagram, tem um Instagram também desse projeto, que é o Instagram Salves Salvos. Salves Salvos. Se você vai estar comigo nessa jornada, escreva a palavra eu aí embaixo desse vídeo. E compartilha para quem você acha que vai somar com a gente nessa caminhada. Né? No momento estamos precisando de pessoas para somar. Beleza, então como a Bíblia chegou até nós? Né? Mas antes de tudo eu não respondi a principal pergunta, e que de fato é até difícil de pesquisar. A pergunta: de onde veio a Bíblia? Se não desceu do céu e entregue pelas mãos de um anjo, então de onde veio? Infelizmente, os mais religiosos preferem não explanar essa verdade, ou mesmo preferem acreditar que um anjo desceu do céu e catalogou todos os pergaminhos e depois criou uma gráfica para poder fazer em série e entregar em nossas mãos. A verdade é que não foi assim. Mas de maneira nenhuma diminui ou tira a veracidade do que está escrito lá. Pelo contrário, justamente pelo fato de ter sido construída por milhares de anos, sabatinada, examinada, muitas civilizações e gerações, quanto mais o tempo passa, mais genuína ela fica. Interessante, né? Eu sei, pode ser que você esteja numa crise existencial, numa negação, ou até que você já saiba disso tudo que eu te falei. Mas o fato é que essas são verdades difíceis de engolir, mas que ninguém pode negar. Estou com a boca seca já. Então vamos lá. Vou fazer aqui um resumo bem tosco, né? Bem tosco. Uma parte da Bíblia foi sendo construída ao longo de muitas gerações, por escritores que no seu tempo queria deixar registrado acontecimentos importantes para as próximas gerações, sendo em partes seus costumes, lei, culturas, artes, entre outras coisas, sendo isso no que chamamos de Velho Testamento. Isso aí tudo está escrito no Velho Testamento. Já o Novo Testamento, em sua maior parte, foi encontrado em fragmentos escondidos, protegidos em vários locais e cavernas do Oriente. Mas, contudo, tanto no Novo quanto no Velho Testamento eram possíveis atestar que entre a comunidade, de alguma forma, os fatos eram narrados em tradições orais, passando de pais para filhos. E deixa eu ver se a gente ainda está online. Estamos online, graças a Deus. E vamos lá. Em que estado esses fragmentos foram encontrados? Outra coisa muito importante de deixarmos bem claro é que esses livros da Bíblia, ao serem encontrados, muitas vezes foram encontrados fragmentados, né? Vou dar um exemplo hipotético, certo? Preste atenção. Um fragmento encontrado refere-se à metade de um capítulo. Depois encontraram mais um terço. E algum tempo depois encontraram o restante. Ou nem isso. Algumas vezes o fragmento encontrado faltava alguma partezinha. E por coerência e muito estudo conseguiram completar as partes que faltava, ou até deixam a parte incompleta mesmo. Deve-se isso ao fato de algumas partes do livro algumas partes do livro de Daniel constar na Bíblia católica e não constar na Bíblia evangélica. Mas nada disso faz com que perca a veracidade, a importância e a autenticidade do texto.
Porque tudo isso foi preservado por muitos anos e por isso muitas pessoas que dedicaram suas vidas a isso, Parece questão de matemática, né? Aquela parte, não sei se ficou bem claro, mas é meio complexo mesmo de entender, mas depois eu posso até fazer outro vídeo explanando isso bem direitinho, senão a gente não termina hoje. Tendo tudo isso em mente, para ler Gênesis comigo, no primeiro capítulo, preciso que você compreenda que a história não pretende te relatar de forma fiel e descritiva o modo exato com a perspectiva de tempo e exatidão com que Deus criou todas as coisas. Na verdade, o capítulo 1 responde muitas perguntas do coração do homem. Como foi criada a Terra e todo o universo. E as respostas são respondidas de uma maneira que os homens, e principalmente sendo primitivo, compreendem. Por exemplo, quando a criança pergunta, esse exemplo é legal, deixa eu beber até uma água. Por exemplo, quando uma criança pergunta como se faz para ter um filho, você não responde. Como é que você responde? Você responde assim. Acredito que você não responda exatamente com as riquezas de detalhes, porque acredito eu que você saiba que uma criança não tem capacidade intelectual de entender certas coisas, pelo amor de Deus, né? Você diz de uma maneira suave, de uma maneira lúdica, de uma forma que o questionamento seja respondido, da maneira que a criança tenha capacidade de entender, sem que ela seja impressionada ou até chocada com o que você tem a dizer. Mesmo sem você dizer exatamente como realmente é todo o processo, a criança compreende e fica satisfeita com a resposta que você dá, né? Existem respostas mentirosas, como as que as crianças vêm por cegonhas ou nascem de repolhos. Existe. Mas existem as respostas mais coerentes, em que dizemos que quando um casal se casa, eles se amam tanto, mas tanto, que Deus manda um presente para eles. E esse presente é um filho, o fruto deste amor. Essa resposta é verdadeira, porém é lúdica e não é ofensiva. Ela responde a pergunta perfeitamente, sem que surjam outras perguntas ou deixa a criança ainda mais confusa. Porque às vezes você vai dizer, se você for dizer realmente, bem ignorantemente dizer nos mínimos detalhes, a criança não vai entender e ainda vai ficar mais confusa do que quando ela chegou, né? Do mesmo modo, Deus é para conosco. A Bíblia nada mais é do que uma das formas onde o Criador se revela à criatura, de uma maneira em que a criatura possa compreender. E isso é um processo, uma construção de séculos e séculos, semelhante a uma criança aprendendo o que é a vida com seus pais. Ela vai crescendo e vai aprendendo. Não adianta a gente querer colocar tudo de uma vez numa criança, que ela não vai aprender. E arriscada ela ficar, dá problemas, né? Então, desse jeito, do mesmo jeito da criança com os pais, somos nós, com relacionamento com o nosso Criador, não é? E assim eu finalizo essa introdução. Se você chegou até aqui, parabéns, e coloca aí embaixo, eu cheguei até o fim, né? Nos comentários. Muito obrigado por ter me aturado até aqui, certo? E se você gostou, quer fazer parte desse projeto, eu te convido a estar aqui no nosso próximo vídeo, né? Então, se ninguém saiu, se alguma pessoa saiu sem assistir essa última parte, então ela ficou meio que sem entender, né? Eu estava dizendo, mas acho que compreendi. Se ficou alguma pergunta, alguma questão, né, que você não entendeu, que você acha que eu deveria falar mais sobre o assunto, enquanto eu não faço grupo,
Quando eu fizer o grupo, você pode clicar aí embaixo, já deve ter o link. Você já vai diretamente para o grupo e já fala diretamente comigo. Mas, se você tem essa dúvida ainda no primeiro grupo, deixa aí nos comentários e aí eu respondo também. Beleza? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus te abençoe. Tchau!